a minha segunda revisão e é sobre craniectomia. Eu escolhi esse tema porque é um assunto com que a gente frequentemente se depara e eu tinha muitas dúvidas que eu percebi que eram compartilhadas por alguns dos meus amigos. Então, o nosso cronograma hoje passa pela fisiologia, a história da craniectomia na era moderna, as técnicas e as complicações associadas e quais são as evidências. Essa é uma publicação do Intensive Care de 2006, que fala sobre o papel do intensivista na resolução desse dilema sobre a craniectomia descompressiva. Ele coloca que é um campo de incerteza e de que talvez nosso papel seja com base em informações clínicas e de monitorização, e extrapolando dados de fisiopatologia, fornecer ao neurocirurgião um racional com relação ao momento da indicação, a própria indicação de craniectomia e aos benefícios que o paciente pode ter do procedimento. Talvez um contraponto a essa opinião seja a fala do professor Bellomo no SMAC, em que ele coloca que pressão intracraniana elevada é anormal e de uma fisiologia perigosa, então a gente devia reduzi-la tirando um pedaço do crânio dos pacientes. E aí ele diz: tenho boas notícias para você. Você conserta a fisiologia e mata pessoas. Depois ele volta nesse assunto e diz assim: quem de vocês pensa que faz sentido abrir o crânio de alguém e deixar o cérebro se insinuar para fora por 7 centímetros e romper 1 bilhão de axônios em 5 segundos? É claro que a gente acha que faz sentido, né? A fisiologia por detrás disso começa lá na doutrina de Monroe Kelly, com as colocações do anatomista escocês, professor Alexander Monroe, de que o cérebro está contido numa caixa óssea não expansível, de que o parênquima cerebral é praticamente incompressível e de que o volume de sangue dentro do crânio é constante. Então, para isso é necessário haver continuamente saída de sangue venoso para permitir a entrada de sangue arterial. Os estudos de 2 pupilos do professor Monroe, que foram o Kelly e o Abercrombie, confirmaram essas colocações. Mas reparem que nessa época a gente ainda desconhecia a existência e a relevância do líquor. O líquor foi reconhecido no século XIX pelo fisiologista francês François Magende, e o papel do líquor na doutrina de Monroe Kelly foi introduzido somente em 1846 por esse médico inglês, Dr. George Burroughs. E quando eu digo que a fisiologia que respalda a craniectomia descompressiva vem daí, é porque o grande objetivo da craniectomia é restaurar perfusão cerebral e evitar herniação cerebral, né? Então, esses são ilustrações do comportamento da complacência intracraniana. Esse gráfico da esquerda mostra a variação de volume intracraniano e aí a variação correspondente de pressão em situações de complacência intracraniana diferentes. Então, nesse segmento A do gráfico, variações de volume geram pequenas variações de pressão, indicando complacência intracraniana preservada. Já no segmento C, essa parte ascendente da curva, pequenas alterações de volume levam a grandes variações de pressão. E aqui as imagens da direita, assim, a gente entende que exames de imagem não substituem a monitorização clínica e de pressão intracraniana, mas também fornecem informações interessantes. Então, as 4 imagens são do mesmo paciente que sofreu um AVC de artéria cerebral média direita. As imagens A e B são nas primeiras 48 horas de sintoma. Então, a gente vê que existe uma área isquêmica, deve existir algum edema nessa região, mas ainda tem sulco, ventrículo presente, cisterna aberta, então fica a impressão de que a complacência intracraniana ainda pode estar preservada, tem líquor para se deslocar aí antes de alteração perfusional, né? Que é justamente essa parte A e B ascendente do gráfico. Já à direita, é um paciente 48 horas depois da tomo da esquerda, então 96 horas depois do início dos sintomas, em que a gente percebe uma piora do edema, já com apagamento de sulco, desvio da linha média, ventrículo ipsilateral fechado, contralateral armado, e é justamente o que corresponde a essa indicação de C e D na curva, uma complacência intracraniana reduzida. E a história da craniectomia, assim, na verdade, os primeiros achados de crânios trepanados datam do período neolítico,
de 10 a 3 a.C., e são crânios encontrados aqui na região do Peru. Na época, quando se encontrava um crânio com ferimento, a crença popular é de que isso se tratava de ferimento de guerra, né? E aí, quem teve grande participação em talvez mudar o entendimento dessa história foi o Dr. Paul Broca. É o mesmo Broca da área da linguagem, do Forame de Broca, e eu não sabia, mas ele foi uma figura notória. Foi antropologista, cientista, neurologista e neurocirurgião, e tinha um especial interesse em crânios trepanados. Então, o que é que ele notou? Que não existia uma preferência por gênero, você encontrava crânios de mulheres e de homens, o que, se a gente achar que eram ferimentos de guerra e que os guerreiros eram em sua maior parte homens, talvez devesse haver uma predileção por crânios trepanados de homens. Ele também notou que não havia lateralidade preferencial, e aí se você imaginar que a maior parte dos atiradores são destros, você imaginaria ferimentos mais à esquerda, mas ele encontrava igualmente ferimentos à esquerda e à direita. E aí o que talvez tenha sido determinante foi que ele notou que existia reação inflamatória próxima a esse orifício e até evidência de formação de periósteo, o que sugeria que talvez tivesse sido um procedimento feito em vida. Né? E aí ele criou uma hipótese para isso, assim, da casuística dele, muitos dos crânios eram de crianças. E nessa época já se conhecia a entidade do episódio convulsivo febril na infância, né? Então, o que é que ele supôs? Que crianças que convulsionavam na época interpretava-se isso como espíritos malignos dentro da cabeça. E que, então, era um procedimento curativo trepanar esse crânio para que você abrisse um orifício para que os espíritos malignos pudessem sair. E aí, dado que a maior parte dos episódios convulsivos febris se resolvem espontaneamente, era um procedimento curativo, né? Pelo menos interpretado como, já que essas crianças paravam de convulsionar. E aí, daí também vem o achado de que muitos desses pedaços de crânios trepanados eram usados como amuletos, na forma de colar, enfim, como proteção contra espíritos malignos, né? Eles também achavam crânios com orifícios de trepanação maiores, como esse da imagem à direita. A história da craniectomia na era moderna, a primeira descrição é de 1894 para fins paliativos, e é no século XX que as descrições aumentam. Né? Então, em 1901, o Kocher e o Cushing indicaram craniectomia para hipertensão intracraniana por TCE, tumor cerebral inoperável e malformações vasculares. Na década de 70, o procedimento passou a ser realizado em paciente com hematoma extradural com importante redução de mortalidade. Alguns anos depois, para TCE grave com impacto em mortalidade, dessa vez também prognóstico neurológico, e no mesmo ano para hematoma subdural. As indicações são inúmeras, né? Até algumas que eu confesso que não imaginava ver. Por exemplo, neurofibromatose, malformação de Arnold-Chiari, etiologias infecciosas, então encefalite herpética, encefalite por Epstein-Barr, neurotoxoplasmose, e algumas etiologias autoimunes também. Então, tá aí uma série de indicações para as quais craniectomia descompressiva já foi descrita. Eu escolhi falar sobre as indicações para TCE e para VCI de artéria cerebral média maligna, porque é o que se tem mais estudo randomizado e uma evidência talvez um pouco mais robusta. Quais são as técnicas, né? Então, primeiro, os princípios que orientam o procedimento. A retirada de um flap ósseo grande o bastante, e a literatura preconiza que o diâmetro mínimo seja de 11 a 12 centímetros. Referências mais modernas falam de 12 a 15 centímetros. E a abordagem da dura, que pode ser uma durotomia e uma duroplastia. A duroplastia, ela envolve uma incisão em Z, e a colocação de algum outro tecido que regule o quanto de parênquima hernia por ali e talvez proteja a irrigação venosa da região que vai herniar, para que você não tenha compressão venosa, congestão e aí uma piora paradoxal da hipertensão intracraniana. Você pode usar tecido artificial, pericárdio bovino, ou mesmo músculo do próprio paciente. O mais comum é que se use músculo temporal.
A durotomia são incisões na dura, e a gente vai ver o papel que elas têm no controle da hipertensão intracraniana. Os subtipos da craniectomia em si são frontotemporoparietal, que é a hemicraniectomia, e a bifrontal. Já foram descritas abordagens subtemporal e occipital, mas hoje em dia usa-se menos. E existe a opção, mas daí faço uma ressalva de que sou de uma escola que tem aí como um dos seus mestres um professor que usa pochete, e ele tem ressalvas acadêmicas com relação a isso, então por isso o Tutti Flap tem letras pequenas e só 2 slides na minha apresentação. Bom, então a hemicraniectomia, né? As indicações principais são TCE, lesão hemisférica e lesão unilateral com efeito de massa. A incisão se estende do arco zigomático para a póstero superior até a protuberância occipital e ela se curva cranialmente até o vértex, terminando na linha média. Estima-se um ganho de até 92 ml em volume, isso também as descrições são variáveis. A craniectomia bifrontal foi um procedimento descrito pelo professor Pauling, em 1997. As indicações clássicas são edema cerebral difuso sem lesão focal, quer dizer, eu não tenho um hemisfério mais acometido do que o outro, e múltiplas contusões bifrontais. A incisão é bicoronal, se estende de um arco zigomático até o zigomático contralateral e até 3 a 5 centímetros posterior à sutura coronal. A cirurgia descrita pelo professor Pauling, ela preconiza também a secção do seio sagital em 2 hemisseios, como uma forma de ganhar um vetor frontal para a expansão de volume, se necessário. E a gente olha que a maior parte dos estudos que usaram a craniectomia bifrontal não valorizaram de maneira assim, sistemática essa parte do procedimento. Então, ficava a critério do cirurgião fazer a secção do seio venoso ou não. E aí, o papel da abordagem da dura, né? Esse é um estudo coreano com 20 pacientes entre TCE e AVC, em que eles pretendiam entender como cada parte do procedimento da craniectomia contribuía para o controle da hipertensão intracraniana. Então, para isso, eles monitorizaram a PIC intraventricular e aí os pacientes eram submetidos à craniectomia bifrontal e à duroplastia. À esquerda tem o comportamento da pressão intracraniana para 4 pacientes, e a gente vê que para todos eles tem uma queda inicial de pique bem pronunciada com a craniectomia, e depois uma segunda queda com a abordagem da dura. Numericamente, a pique inicial dos dentes variava de 16 a 65 milímetros de mercúrio, e aí com relação à pique inicial, a craniectomia implicava uma redução de 50% da pique, e a duroplastia uma redução adicional de 15%, uma redução de 15% em relação à pique inicial. E esses pacientes, quando deixavam o centro cirúrgico, chegavam na UTI, mantinham uma redução de 15% em relação à pique inicial. A duroplastia, além da incisão em zenadura, ela envolve a parte de reconstrução, né? Então, tem aí um tempo adicional de procedimento para que você possa reconstruir e suturar o tecido que você escolher para a plastia. E aí, o professor Burger, em 2008, se perguntou, será que eu preciso reconstruir? Será que se eu só abordar a dura, eu não ganho tempo e também tenho esse ganho de redução de pressão intracraniana, né? Então, ele publicou esse estudo com 8 pacientes, novamente alguns TCE, alguns AVC, submetidos a hemicraniectomia com durotomia em 4 incisões, como a figura da direita, e o que ele viu? A evolução da pressão intracraniana. Então, antes da cirurgia, era uma pressão média de 42 milímetros de mercúrio. Depois da craniectomia, isso caía para 22, algo semelhante ao descrito anteriormente, né? Uma redução de mais ou menos 50%. Depois da primeira durotomia, a PIC caía para 16, e depois da terceira durotomia, ela caía para 10, o que se mantinha com a quarta durotomia e até a chegada à UTI, sugerindo que talvez seja uma opção possível fazer durotomia ao invés de duroplastia. Bom, e o Tutti Flap, né? O Tutti Flap, ele surgiu num contexto, assim, de acho que talvez 3 coisas principais. A primeira delas era um achado intraoperatório
descrito aí pela professora Cláudia em 2007, de que logo que ela fazia a cranectomia, ela via o parênquima cerebral se insinuar muito pelo orifício da cranectomia. E ela se perguntou se talvez esse esgarçamento de axônio, principalmente assim, nas bordas, né, da cranectomia, não podia ser responsável, por exemplo, pela prognóstico funcional dos pacientes. Então, vem daí a ideia de talvez restringir, controlar de alguma forma essa protusão do parênquima pudesse trazer benefício. Além disso, quando você cranectomiza um paciente, dali semanas a meses ele vai fazer a cranioplastia, né? E aí tem toda a morbidade envolvida nesse segundo procedimento. E por fim, é um contexto também dos últimos anos, talvez décadas agora, de pensar em cirurgias de controle de danos, né? Principalmente para as grandes cirurgias abdominais. Então ela menciona, talvez, será que a gente não pudesse controlar danos também para a neurocirurgia? Ela descreve nesse artigo, ela descreve um caso e menciona outros dois, de um paciente vítima de LAD e hematoma subdural. O hematoma foi evacuado e aí eles optaram por fazer um TUT flap, né? Então eu vou mostrar a imagem seguinte e explica um pouquinho do procedimento. Mas enfim, ela descreve esse caso como um paciente que teve bom prognóstico neurológico, não precisou de abordagens subsequentes, menciona outros dois casos, um deles também com desfecho favorável, o outro paciente faleceu por piora de edema cerebral. Então, aí uma casuística bem pequena, talvez com pouco detalhe de informações. Logo depois, a professora Catherine descreveu mais 16 casos do que ela chama de cranectomia in situ em dobradiça, que é o TUT flap também. E aí, aqui desses 16 pacientes, um faleceu, os outros 15 tiveram bom prognóstico neurológico, assim, descrito de maneira breve, né? E aí, nesse estudo, ela supõe que, permitindo uma elevação de 10 milímetros, você ganha em torno de 78 ml de volume intracraniano. E aqui é a imagem só para exemplificar a técnica, né? Então, você faz um flap ósseo, coloca placas nas duas extremidades, mas só parafusa uma delas, de preferência a mais distante do lobo temporal, com o racional de deixar o temporal, que é uma área muito sensível para a herniação, livre, né? Então, a imagem A mostra as placas locadas e uma das extremidades parafusada, e a figura B mostra o que você ganha de volume com a elevação da extremidade que não está parafusada, né? Então, isso seria suficiente para aliviar, aí, segundo a doutora Catherine, 78 ml ou 6% de volume. Bom, as complicações, então. Se a gente soma complicações da craniectomia, que são em torno de 13%, com as da cranioplastia, em torno de 6%, a gente chega a quase 20% de complicações dos dois procedimentos, né? Elas são divididas em hemorrágicas, inflamatórias e alterações na dinâmica de líquor. Para as hemorrágicas, uma delas é sangramento, assim, hematoma ipsilateral, outra é hematoma remoto, e as duas outras talvez estejam mais relacionadas à patologia de base do que ao procedimento em si, que são progressão do sangramento das contusões e transformação hemorrágica de infartos. Das alterações infecciosas e inflamatórias, elas vão desde infecção de ferida operatória até empiema e abscesso epidural e subdural, mais comum nos casos de AVC, e meningite e ventriculite, mais comum nos casos de TCE. E das alterações de dinâmica de líquor, a mais comum é a formação de higroma subdural, alguns deles com indicação cirúrgica, outros não, seguido por hidrocefalia, e aqui eu quero chamar a atenção para a síndrome do trefinado. O nome em inglês também faz menção a um afundamento da calota craniana, mas a verdade é que isso não precisa necessariamente ocorrer e é uma síndrome de definição difícil, né? Seus componentes principais são déficits neurológicos que se iniciam semanas a meses após a craniectomia e que podem acometer qualquer função, seja motora, cognitiva, linguagem, em média 5 a 10 meses depois da craniectomia. A instalação do déficit independe do sítio de lesão primária e acontece uma melhora clínica após cranioplastia, cerca de 4 dias depois do procedimento. Por um tempo acreditou-se que a demora para fazer a craniectomia fosse um determinante da ocorrência de síndrome do trefinado, mas as evidências mais recentes têm colocado isso por terra, assim, com casos até muito precoces, dias depois de craniectomia, da síndrome instalada.
E aqui é uma descrição de caso brasileira de uma equipe do Rio de Janeiro, publicada nos Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia em 2015. Esse é um paciente jovem que foi vítima de TCE, e aí na fase aguda foi submetido a uma craniectomia bifrontal, teve uma recuperação funcional razoável, foi para casa. Retornou meses depois com uma nova piora neurológica, era mais rebaixamento. A tomografia da esquerda é a tomo da admissão, aqui a gente vê hidrocefalia exuberante, né? Esse paciente foi derivado. Melhorou um pouquinho do rebaixamento com a derivação, logo depois voltou a piorar. A evolução clínica dele foi de um afundamento de calota craniana. Fez a cranioplastia, teve uma melhora discreta, mas algumas complicações infecciosas, internação prolongada, o desfecho funcional desse paciente acabou sendo ruim. Bom, e falar um pouquinho sobre as evidências, né? Dividir em evidências para TCA e evidências para AVC. Para TCA, a gente vai falar do DECRA, do Rescue-ICP, e por fim uma revisão da Cochrane que resgata esses dois artigos. São dois artigos que usam como escala para desfecho funcional a escala de desfecho de Glasgow estendida. Então, só para passar brevemente por ela, ela vai de 1 a 8. 1 é o paciente que falece, 2 é o paciente em estado vegetativo, como aquele que não obedece comando, não interage, só tem respostas reflexas. 3 a 4, então de 1 até 4, na maior parte dos estudos é entendido como um desfecho ruim, né? O paciente que tem um EGOS 3, ele é dependente para atividades básicas e não pode ser deixado em casa sozinho por 8 horas. Um paciente com EGOS 4, ele é dependente para a maior parte dos cuidados do dia a dia, pode ser deixado sozinho por 8 a 24 horas, mas depende também de auxílio além das atividades básicas para qualquer atividade de lazer. A literatura coloca que, em geral, até um EGOS 4 são pacientes institucionalizados. E aí, de 5 até 8, é encarado como um desfecho funcional bom, favorável. Então, o EGOS 5 é um paciente que consegue fazer algumas atividades do dia a dia, embora com dificuldade, talvez consiga fazer um trabalho voluntário, mas tem restrição para algumas atividades de lazer. Enfim, daí para frente, realmente, o paciente, o EGO 6, ele consegue voltar a trabalhar, o EGO 7 consegue ter atividade de lazer e o 8 é excelente, né? Então, talvez aí, enfim, a gente vai falar sobre as controvérsias sobre isso mais para frente. O DECRA, publicação do New England de 2011, é um estudo com 155 pacientes de 18 a 59 anos. Se vocês puderem reparar sempre na faixa etária dos pacientes, tudo isso para poder dizer lá na frente que a gente não sabe o que fazer para pacientes mais velhos, né? Então, vítimas de TCE grave com hipertensão intracraniana refratária, aqui no DECRA foi definida por pressão intracraniana acima de 20 por 15 minutos, em até 72 horas depois da injúria. A intervenção foi uma craniectomia bifrontal com duroplastia versus tratamento conservador. E o desfecho primário original era um desfecho combinado de morte, estado vegetativo persistente ou incapacidade severa, um EGOS de 1 a 4 em 6 meses. Depois eles mudaram o que passou a ser o desfecho primário final do estudo, que foi só o EGOS em 6 meses. Aqui os achados principais, né? Então, o gráfico do canto superior esquerdo mostra como é que ficou o controle da hipertensão intracraniana. A gente vê que os pacientes submetidos à craniectomia, de fato, têm um melhor controle de hipertensão intracraniana, e o estudo até descreve que precisam de menos medidas adicionais para esse controle. Também são pacientes que ficam menos tempo em ventilação mecânica, que ficam menos tempo na UTI. Mas, e aí eu quero o desfecho primário do estudo, não são pacientes com desfecho funcional melhor. Então, esse gráfico do canto inferior esquerdo, ele mostra a proporção cumulativa de pacientes de acordo com o EGOS, né? A gente vê que em azul está a craniectomia descompressiva e que para EGOS de 1 a 4 tem sempre mais pacientes do grupo craniectomia descompressiva do que do grupo conservador. Numericamente, então, também houve uma diferença estatística. O desfecho favorável, EGOS de 1 a 4, aconteceu em 70% dos grupos submetidos à craniectomia, só em 51% dos grupos de tratamento conservador, com um P significativo, né? Mortalidade foi igual nos dois grupos. Então, o que esse artigo traz como discussão é
Não parece que o procedimento, a cranectomia, salvou pessoas, porque a mortalidade foi semelhante, mas talvez fazer a cranectomia piorou o desfecho funcional. Eles levantam a hipótese de essa distensão e lesão neuronal que a cranectomia determina, talvez tenha relação com esse pior desfecho funcional. Logo depois, em 2016, também no New England, vem o Rescue ICP. Aqui, 408 pacientes de 10 a 65 anos com TCE e hipertensão intracraniana refratária. O critério para refratariedade foi um pouco diferente, foi pressão intracraniana acima de 25 por 1 a 12 horas. A intervenção foi cranectomia descompressiva a critério do neurocirurgião, qual subtipo, versus tratamento conservador. O desfecho primário também foi EGOS em 6 meses. O que eles viram aqui? Mais uma vez, os pacientes submetidos à cranectomia tinham melhor controle de... desculpe, só uma nota, né? Eu disse que a modalidade ficava a critério do neurocirurgião, 63% foi bifrontal, 37% foi a hemicranectomia. Mais uma vez, os pacientes submetidos à cranectomia tinham melhor controle de hipertensão intracraniana. Esse estudo mostrou também redução de mortalidade. E aqui, quando ele discute por que o RESCUE-ICP teve redução de mortalidade e o DECRA não, talvez o critério para a hipertensão intracraniana refratária participe dessa redução de mortalidade. Mas, novamente, os pacientes tiveram pior desfecho funcional. Então, quando a gente olha para o EGOS em 6 meses, mais pacientes estavam em estado vegetativo, então no grupo cirúrgico 8,5% versus 2% no grupo conservador, e aí para EGOS 3 ou 4 também 21% no grupo cirúrgico, 14% no conservador, 15% no cirúrgico, 8% no grupo conservador. Então, um pior desfecho funcional marcado e que se repetiu na avaliação em 12 meses, que era um dos desfechos secundários. Ele coloca um contraponto que depois vai se repetir, assim, até nos estudos depois quando a gente falar de AVC, que é talvez considerar um EGOS 4 como bom desfecho funcional. E aí, quando você passa a considerar isso, talvez a forma de olhar para os dados mude um pouco. Então, aqui ele considera incapacidade severa, desfecho funcional ruim, um EGOS até 3, sendo de 4 em diante, incapacidade moderada ou melhor do que isso, né? E aí ele coloca aqui, para cada 100 pacientes tratados com cirurgia, ao invés de tratamento conservador, havia 22 sobreviventes a mais. Então, aí um ganho em sobrevida. Desses, 6 estavam em estado vegetativo, 8 deles tinham incapacidade severa, que eram EGOS até 3, e 8 com incapacidade moderada ou melhor do que isso. Né? Então, talvez seja uma outra forma de olhar para os dados ou de repensar o que é incapacidade severa. Essa revisão da Cochrane, publicada agora em 2020, ela resgata exatamente o DECRA e o RESCUE-ICP, e um outro estudo, mas em população pediátrica, então achei que talvez não coubesse trazê-lo aqui. E aí o que ela traz de conclusão, né? É um terreno de incerteza, é difícil para a gente identificar os pacientes que sobrevivam com qualidade de vida, que talvez seja o desfecho mais importante, e que, até dada a nossa incerteza, é essencial colocar as prioridades do paciente e da família na balança. Aquele estudo que eu mencionei a princípio, né, que fala do papel do intensivista, apesar dele ser anterior a essas publicações, ele traz colocações bem ponderadas, no sentido de quando indicar como pensar a indicação de craniectomia. Né? Ele sugere indicar para pressão intracraniana sustentada acima de 25 milímetros de mercúrio por 30 minutos a 1 hora, afastadas causas extracranianas, que são as medidas de primeira linha, mas também um teto, né? Então, o paciente que está um dia em hipertensão intracraniana talvez já não se beneficie de cranectomia. Então, regime de hipertensão que dure menos do que 12 horas. Com medidas clínicas e neurocirúrgicas otimizadas, se eu tiver um hematoma para evacuar, que ele esteja evacuado, enfim. E a evidência de que a perfusão cerebral está prejudicada pelo aumento da pressão intracraniana. E já nesse artigo sugere colocar na balança, claro, os valores do paciente, os valores da família e também a opinião da equipe de cuidado, incluindo o intensivista e o neurocirurgião.
Ele fala também sobre quando considerar contraindicar. Então, os pacientes mais graves, acometimento de tronco encefálico, pupilhas médio-fixas, evidência de alta extração cerebral de oxigênio, idade avançada, acima de 65 anos, sobretudo porque a gente não tem dados desses pacientes para TCE, e pacientes com dano extenso e expectativa de sobrevida menor do que 24 horas, né? Eu não detalhei os critérios de exclusão dos estudos, mas esses são basicamente esses. E agora a gente vai falar um pouquinho da evidência de cranectomia para o AVC de artéria cerebral média maligna. Eu queria já dizer que os 3 primeiros estudos, o 10º, o Destiny e o Hamlet, eles foram iniciados mais ou menos na mesma época e os 3 foram parados precocemente por conta de uma análise preliminar feita dos 3 juntos, né, e que determinou uma redução marcante de mortalidade, por isso eles foram interrompidos precocemente. Bom, aqui as escalas que eles usam para falar de desfecho funcional são outras duas. A mais importante é a escala de Rankin modificada, que vai de 0 até 6. 0 é um paciente sem sintomas, 6 é o paciente que falece. Então, aí, o que se entende como desfecho funcional bom é um Rankin modificado de 0 até 3. O Rankin 3 é o paciente com uma incapacidade moderada, que precisa de algum auxílio, mas que consegue caminhar sem ajuda. Frequentemente, esse é um paciente que consegue viver em casa. O Rankin 4 é um paciente com incapacidade moderadamente severa, que não consegue caminhar sem ajuda e também não consegue realizar autocuidado, e frequentemente é um paciente institucionalizado. Quero ressaltar isso porque, mais uma vez, o que a gente entende, a gente não. A literatura entende como um desfecho funcional bom, que é um ranking de 0 a 3, foi revisto em alguns estudos para um ranking de 0 até 4. Então fica aí essa ponderação. Ele também fala alguns desfechos secundários, incluem o índice de Bartel, que é um índice que avalia a dependência de auxílio para várias esferas de cuidado. Então, para se alimentar, tomar banho, se vestir, cuidar de cabelo, barba, continência, enfim. Ele mede o grau de dependência para essas tarefas. Bom, então vamos começar pelo 10º. É uma publicação da Stroke de 2007. Foram 38 pacientes entre 18 e 55 anos com AVC de cerebral média maligna nas primeiras 24 horas. E além, né, então, de acometimento e isquemia de mais de 50% do território, esses pacientes foram submetidos à ressonância e tinham um volume estimado de isquemia maior ou igual a 145 ml. Então, importante daqui, idade até 55 anos, primeiras 24 horas. Né? A intervenção foi uma cranectomia frontotemporal-parietal extensa com durotomia em até 30 horas do início dos sintomas, versus tratamento conservador. E o desfecho primário foi funcionalidade em 6 meses avaliada pela escala de Rankin modificada, definido como favorável para um ranking de até 3. Então, aqui, como é que se comportou o ranking dos pacientes nos primeiros 6 meses, né? E embaixo, com segmento de 1 ano. Quando a gente olhou o desfecho funcional como o estudo se propôs, que é dicotomizar entre ranking menor ou igual a 3 versus ranking maior a 3, não houve diferença estatística entre os grupos. Mas havia uma diferença ainda aqui na estatística que sinalizava que pacientes submetidos à cirurgia tinham rankings melhores. Então, os pacientes que foram cranectomizados, 25% deles tinham um ranking menor ou igual a 3, enquanto no grupo conservador isso foi de 5,6%. A tendência era parecida para 12 meses. Quando a gente avaliou o ranking de maneira não dicotomizada, aí sim houve diferença estatística. Parecia que foi estatisticamente significativo que pacientes submetidos à cirurgia tinham rankings melhores do que pacientes do grupo conservador. Quando a gente olha para a mortalidade, houve diferença significativa. O grupo cranectomizado teve uma sobrevida maior do que o grupo conservador. Então, o que o 10º encontrou, em resumo, foi uma tendência a melhor desfecho funcional, ainda que não tenha tido critérios para o desfecho primário, e uma redução marcada de mortalidade. No mesmo ano estava sendo conduzido o Destiny, e aí o que Destiny tem de diferente? Né? Foram 32 pacientes entre 18 e 60 anos, então estendeu um pouquinho a idade, com sintomas entre 12 e 36 horas,
E aí os pacientes eram randomizados para hemicraniectomia versus tratamento conservador. O desfecho primário foram 2, mortalidade e funcionalidade em 6 meses, mais uma vez definida de maneira dicotomizada por um ranking de 0 a 3 versus 4 a 6. O que ele viu? Algo parecido mais uma vez, né? Então, quando a gente olha... desculpe que ficou um pouco desconfigurado aqui. Quando a gente olha de maneira dicotomizada os pacientes submetidos à cirurgia tinham... A tabela ficou bem confusa, então eu vou tentar explicar de maneira verbal. Assim, os pacientes submetidos à cirurgia, 47% deles estavam no ranking de 0 a 3 versus 27% dos pacientes conservadores. Então, mais uma vez, uma tendência a desfecho melhor, mas com P não significativo, de 0,23. Quando a gente olha de maneira não dicotomizada, a diferença funcional volta a ganhar significância estatística com um P de 0,04. A sobrevida entre os dois grupos foi diferente com significância estatística. Então, mais uma vez, resultado semelhante, redução de mortalidade, uma tendência a melhor desfecho funcional. E aí veio em seguida o Hamlet. O que o Hamlet traz de diferente é que o tempo para a cranectomia foi estendido, né? Então, eram pacientes com AVC hemicélico em até 4 dias do início dos sintomas. A faixa etária dos pacientes era de 18 a 60 anos, o N foi de 64 pacientes. A intervenção foi uma hemicraniectomia com duroplastia versus tratamento conservador, e aí o desfecho primário foi funcionalidade em 12 meses, avaliada pelo ranking de maneira dicotômica, de 0 a 3 como favorável e de 0 a 6 como, de 4 a 6 como desfavorável. Depois, foi feita uma análise pós-hoc, entendendo como favorável um ranking de 0 a 4 e desfavorável um ranking 5 ou 6. O que é que ele viu? Quando a gente olha o ranking de maneira dicotomizada, entendendo 0 a 3 como favorável, a redução absoluta do risco foi de 0%. Não houve diferença em desfecho funcional. Por outro lado, quando você olha o ranking, entendendo como desfecho favorável, um ranking de 0 até 4, o subgrupo de pacientes entre 51 e 60 anos, então a metade mais velha, parece ter se beneficiado, né? Aqui a gente vê que pacientes submetidos à cirurgia, 25% deles tinham um ranking desfavorável, 5 ou 6, enquanto os pacientes nessa faixa etária submetida a tratamento conservador, 60% deles tinham um ranking desfavorável. Isso, talvez seja interessante de levantar uma hipótese. Acreditava-se até então que pacientes mais velhos tinham menos benefício da cranectomia. Quando a gente vê que nesse subgrupo de pacientes entre 51 e 60 anos, talvez tenha tido algum benefício funcional, pelo menos serve para levantar a hipótese de que talvez a idade não seja um marcador de não resposta à cranectomia, vamos dizer assim. Mas, mais uma vez, serve só para levantar a hipótese. Quando a gente separa em subgrupo que foi submetido à cranectomia em menos de 48 horas versus mais do que 48 horas, já que esse estudo permitia a intervenção até 4 dias dos sintomas, a gente vê também que os pacientes cuja intervenção foi mais precoce pareceram ter um benefício maior, né? Pareceram, na verdade, ter benefício. Então, aqui, pacientes submetidos à cirurgia em menos de 48 horas, 48% deles tinham desfecho funcional ruim, versus pacientes conservadores, 78% deles tinham desfecho funcional ruim. Então, aqui, o que é que a gente viu? Que a cranectomia descompressiva em até 4 dias parece reduzir mortalidade. A gente não... O Hamlet nem coloca o gráfico de mortalidade no paper principal, assim, tá no suplemento, eu acabei não trazendo. Mas que não altera o desfecho funcional. E aqui está a análise compilada desses 3 estudos, que foi publicada no JAMA, se eu não me engano. E aí o que é que ele... Foi no Lancet, desculpa. E aí o que é que ele traz? Como o impacto em mortalidade e incapacidade, né?
você precisa de um NNT de 6 para que a cranectomia evite um desfecho desfavorável, de um NNT de 2 para redução de mortalidade, e como desfecho combinado de morte ou incapacidade grave, um NNT também de 2. Então, sugerindo redução de mortalidade e melhora de prognóstico neurológico. Por fim, o Destiny, né? O Destiny se propôs a estudar pacientes mais velhos. Então, aqui é um N de 112 pacientes entre 61 e 82 anos com AVC de cerebral média maligna. Como esses 3 estudos já propunham que o benefício da intervenção parecia ser maior nas primeiras 48 horas, o Destiny 2 se programou, né? Então, se propôs a fazer cranectomia até 48 horas do início dos sintomas. Os pacientes eram randomizados para hemicraniectomia com duroplastia versus tratamento conservador. E aqui o desfecho primário talvez seja o que mais nos interessa, né? É uma sobrevida em 6 meses livre de incapacidade grave. E aqui ele considera incapacidade grave como um ranking 5 ou 6. Então, é desfecho funcional bom, um ranking de 0 a 4. E ele até diz assim, depois eu vou estudar também, como dicotomizando como bom de 0 a 3 e ruim de 4 a 6. Mas já que os estudos anteriores todos acabaram achando alguma significância quando consideraram incapacidade grave somente ranking 5 ou 6, é isso que eu vou fazer de cara aqui. Deu uma desconfigurada aqui também. Então, aqui o que é que ele achou? Quando ele estudou funcionalidade dicotomizado como sendo bom de 0 a 4%, mais pacientes submetidos à cranectomia tinham desfecho funcional bom. Foram 38% dos pacientes submetidos à cranectomia versus 18% dos pacientes de tratamento conservador. Isso deu um P de 0,04, portanto, significância estatística. A análise dicotomizada, entendendo como ranking bom de 0 a 3, não mostrou diferença estatística. E, começar por esse gráfico da direita, eu queria chamar a atenção que nenhum dos pacientes, nem do grupo conservador, nem do grupo cirurgia, tinha ranking 1 ou 2 em 6 ou 12 meses, né? Então, a gente parte de que talvez o melhor possível seja realmente um ranking 3, independente do tratamento escolhido. E aqui à esquerda é um Kaplan-Meier mostrando redução de mortalidade, uma sobrevida de 57% nos pacientes submetidos à hemicraniectomia versus 24% nos pacientes do grupo controle. Esse estudo também, assim, ele procurou entender dos pacientes a resposta à seguinte pergunta, né? Você hoje, retrospectivamente, consentiria ao tratamento que você recebeu? E aí ele encontrou que 63% dos pacientes submetidos à cranectomia disseram que sim, e 53% dos pacientes do grupo conservador disseram que sim também. Com algumas ressalvas, né? Primeiro, do viés de que o paciente podia dar a resposta que ele achava que o examinador queria ouvir, e segundo, que 25 dos 42 pacientes entrevistados, portanto 59%, não puderam responder a esse inquérito por afasia ou déficit neuropsicológico limitante. Então, ficam essas colocações. Essa é uma revisão da Cochrane de 2012, que resgata os achados do Decimal, do Destiny e do Hamlet. E aí o que é que ela diz, né? A cirurgia, a cranectomia descompressiva reduz mortalidade e reduz o desfecho composto de mortalidade ou incapacidade grave quando a gente considera incapacidade grave um ranking maior do que 4. Quando a gente considera incapacidade grave um ranking maior do que 3, não houve diferença estatística. Considerando isso, mais uma vez, fique em aberto que o critério para o melhor momento de indicar e para a seleção de pacientes com indicações de cranectomia descompressiva ainda é incerto, ainda precisamos, né, de mais dados para definir, e que, mais uma vez, a decisão deve ser tomada com base também nos valores, nas preferências do paciente. E aí ele resgata que foram todos os estudos interrompidos precocemente, portanto, pode haver uma superestimação do tamanho do efeito. E aí só, assim, o que eu queria trazer como reflexão é realmente
o que será que é um desfecho funcional favorável, né? Sim, me parece que podemos concordar que até um ranking 2 é um paciente que consegue fazer o autocuidado, andar sem ajuda, fazer suas atividades básicas, me parece que podemos concordar que isso é bom. Acho que também podemos concordar que incapacidade grave, então ser acamado, não ter contato é ruim. Mas daí é o paciente que precisa de algum auxílio, que é o ranking 3, mas anda sozinho e costuma viver em casa. E o ranking 4, que é o paciente com uma incapacidade mais grave, que não anda sem auxílio, precisa de ajuda para autocuidado, e em geral está institucionalizado. Acho que é aqui entre o ranking 3 e 4 que talvez resida a nossa maior dúvida, né? E colocar também que é difícil de avaliar incapacidade e talvez seja mais difícil ainda avaliar a satisfação do paciente com o desfecho funcional que ele tem 6, 12 meses depois da internação. É isso. Muito bom. Bom, gente, vamos lá. Perguntas para Ana. Alô? Fala, Pedrão. Ana, em primeiro lugar, parabéns pela aula, muito boa. Aí, só queria perguntar se você leu alguma coisa em relação a AVC de fossa posterior, ou de AVC cerebelar, acho que é mais comum. Você leu alguma coisa disso? Puta, cara, eu não li assim. Até acho que o professor vai poder contribuir mais do que eu. Quando eu escolhi o tema, tinha acabado de ver assim, 2 pacientes com AVC de fossa posterior que tinham sido submetidos à craniectomia. O professor até recebeu uma delas. Né? Mas, como era muita coisa, acabei focando no que tem aí. Se puder comentar um pouquinho, professor. Pedro, essa é uma boa pergunta, ainda mais quando você vai estudar a dinâmica do ganho de volume e queda de pressão com a retirada óssea. É o que a Ana falou, né? Para você ter um valor razoável, pelo menos na cavária, de ganho de volume, você tem que ter ali pelo menos 10 centímetros. 10 centímetros é econômico, né? De preferência mais do que 12. E, assim, na fossa posterior é difícil imaginar que a gente vai conseguir tirar tanto osso, né? O Rogerinho está aí também, né? Ele costuma dizer que cranectomia posterior depende do neurocirurgião estar descansado ou não, porque ele tem que sair comendo osso. Acho que é um negócio mal estudado. Acho que boa parte das vezes que acaba acontecendo é que a gente não sabe se teve efeito ou não, e como resultado, fístula licórica é um negócio muito comum, né, nas cranectomias posteriores. E, assim, acho que, resumindo, acho que a gente não sabe se funciona, número 1. E número 2, se funciona ou não, tem bastante evento adverso. Rogerinho, você quer falar alguma coisa aí? Não, Marcelo, concordo com isso aí. Acho que bem resumido. Acho que depende do neurocirurgião. Fala, Matheus. Pode perguntar, chefe? Desculpa. Não, manda ver, pode falar. Beleza. Chefe, a minha dúvida primeiro aí, parabéns também pela Aninha, pela aula muito boa aí. Acho que esses artigos aí, quando a gente passa no trauma, a gente tem contato com eles aí, é bem legal, né? A minha dúvida é mais assim, eu sei que assim, se tem alguma análise sobre, por exemplo, como que realmente o paciente chegou no pronto-socorro, por exemplo, eu sei que todos os pacientes sistematicamente foram excluídos se eles tivessem pupila dilatada, bilateral. Mas, por exemplo, você tem alguma subanálise, tipo, por exemplo, do Glasgow que o paciente chegou, o cara chegou num Glasgow 4, ou o paciente já chega herniado e a gente faz a craniectomia nesse paciente. Porque isso é o que gera um pouco de desconforto, acho que no nosso dia a dia, né? De, puta, mas esse cara já tava Glasgow 3 na cena, e, pô, esse cara tava Glasgow 4, será que a gente faz a craniana nesse cara ou não? Não sei se tem alguma subanálise desses trabalhos mostrando o desfecho nesse tipo de paciente, nesse tipo de análise. O que vocês acham também sobre isso? Bom, Matheus,
professor me corria se eu por acaso confundi os estudos, assim, mas do que eu lembro da tabela 1 dos estudos, do DECRA, acho que você está falando mais no contexto de trauma mesmo, né? Então, do DECRA, os pacientes eram diferentes com relação à anisocoria. E, se eu não me engano, o grupo que foi submetido à craniectomia tinha mais alteração pupilar. O Glasgow de admissão era o mesmo, se eu não me engano, em torno de 5. A gente pode abrir os artigos e dar uma olhada na tabela 1. Do Rescue ICP, acho que não tinha alterações mais grosseiras com relação à pupila ou a Glasgow na admissão. Mas aí não sei se o professor quer comentar mais alguma coisa assim. Acho que Bom, olha, Matheus, isso é uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta, porque, na verdade, tanto o Rescue ICP quanto o DEC, eles se propuseram estudar doenças com hipertensão intracraniana não com efeito de massa, né? Efeito de massa, a priori, assim, está fora dos estudos. Aí, assim, você vai ter centros que falam assim, efeito de massa, a gente tem não é centros, né? Mas você tem um dente que tem efeito de massa, está herniado, só que ele chega ainda com um gasgo motor relativamente alto. Olha, isso é dente que eu acho que, pelo menos intuitivamente, talvez tenha algum benefício de fazer a canectomia descompressiva, né? Agora, Glasgow 3 na cena, Glasgow 3 na chegada, pupila aberta, essa acho que entra naquele conjunto que a gente discutiu hoje na visita, né? Talvez a gente atrasar uma coisa que é inevitável, que é a morte, e talvez muitas e muitas vezes até, assim, é um jeito um pouco ruim de falar isso, mas boa parte desses doentes vão virar doadores. A gente acaba transformando doadores que poderiam ser bons em ruins com isso, né? Doadores de órgãos. Então, acho que assim, é um campo cinza. Ninguém sabe o que fazer direito, mas só acho que a gente tem que começar a se preocupar com o que a gente anda fazendo, né? Obrigado, Aninha. Valeu, chefe, também. Acho que esses doentes mais graves também são os que estão dentro dos critérios de exclusão de todos esses estudos, né? É um terreno mais incerto do que os doentes estudados. Exatamente. Posso falar, Marcelo? Fala, Rogeninho, manda ver. Não só lembrar que assim, esses pacientes eles ficam fora dos estudos de descompressão, mas quando a gente pega esses pacientes graves, lembrar que o Glasgow 3, geralmente, ele tem melhor prognóstico do que o Glasgow 4 e 5, né? Geralmente o Glasgow 3 ou é erro do examinador ou é efeito de sedação. Então, não que esses pacientes sejam candidatos a qualquer coisa, mas é só lembrar que é mais fácil você ver a postura patológica do que o paciente que não tem resposta nenhuma, né? Que geralmente vale a pena você seguir esses pacientes 12, 24 horas, que é o tempo de morte encefálica, geralmente, para ver para que lado que eles vão, né? Que geralmente. Acho que a exceção de casuística dos pacientes que têm Glasgow 4 ou 5 é o maior estudo, na verdade, que é o CRESS, né? Que aí o paciente que tinha Glasgow 3 realmente foi pior do que os pacientes que tinham Glasgow 4 ou 5, que tinham as posturas patológicas. Então, eu só lembrei disso aí porque o Matheus perguntou. E acho que é uma coisa bem legal de a gente saber, né? Boa, boa. Oi. Gente, perguntas? Bom, gente, só colocar uma coisa que a Ana falou aqui também, mas só reforçar a história da canectomia na fisiologia da dinâmica do líquor, né? Isso é uma coisa importante para a gente sempre ter na cabeça também. Às vezes a gente vai ávido, né, por fazer canectomias amplas,
E só lembrar que quanto mais próximo a cranectomia passar da linha média do seio sagital, assim, maior a chance do dente com hidrocefalia, né? Por conta provavelmente da angulação das meninges por conta da drenagem venosa das granulações Pacchioni. Então, há quem considere aí, a gente tem casuística de até 2,5 centímetros, uma distância segura da linha média, e menos do que isso, aumentando o risco de hidrocefalia. É só lembrar que isso existe, né? Porque às vezes você vai lá, canectomia, está tudo bem, passa daqui 2, 3 dias, a gente está com hidrocefalia importante. Só lembrar da dinâmica dos fluidos. Né? Não sei se é exatamente essa fisiopatologia que eu falei para vocês, mas o que acontece, acontece. Né? Bom, então, olha, obrigado, Ana, por sua excelente apresentação. Acho que clareou muitas das dúvidas de todos nós. Né? E, bom, gente, para vocês todos aí, um bom almoço. A gente volta aqui na terça, então. Tchau, tchau.